Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre concursos na área da eletrotécnica, certo? Como vocês sabem, essa época que nós estamos vivendo, ela está um pouco escassa de concursos, mas não significa que está totalmente escassa. Então eu vou mostrar a vocês aqui um site que a gente pode buscar por concursos, é um dos principais sites do Brasil, há outros, mas eu vou focar com vocês aqui hoje no PCI Concursos. Então, se você entrar no site e digitar na busca lá eletrotécnica ou a área que você quiser, você vai ver que vão aparecer vários concursos aí que estão em aberto, concursos que fecharam agora há pouco tempo, e a gente vai ter aqui muitos editais que vão ter vagas para, por exemplo, eletrotécnica, mas que você pode escolher aí outras áreas também, certo? Nesse caso, eu escolhi um concurso que aconteceu há um tempo já, um concurso que aconteceu em 2008, é um concurso que ocorreu para agente de fiscalização, no caso eletrotécnica, era um concurso para o CREA do Maranhão, certo? Eu não sei especificamente qual era o salário na época, mas como já está muito defasado o tempo, 2008, né? Então não vale nem a pena a gente olhar o salário. Mas o que eu queria mostrar a vocês era basicamente o quê? Eu quero fazer a resolução completa da parte específica da eletrotécnica para vocês verem que com o conhecimento que nós já mostramos aqui no canal dá para resolver quase toda a prova. Tem algumas coisas que eu não tratei ainda, mas sempre que eu tratar de um determinado assunto eu vou fazer uma explicação para vocês, certo? Então vamos aqui que eu vou mostrar a vocês. Eu estou trazendo aqui a prova, lembrando que a prova ela tem alguns conhecimentos específicos da legislação do CREA, língua portuguesa também, e essa parte aqui que é a parte específica, certo? Então, geralmente os concursos eles trabalham dessa forma. Eles vão ter uma parte específica, que é a específica técnica, e alguma legislação, português, matemática, a variar muito aí de qual é a banca. Nesse caso aqui, como eu falei, eu vou focar somente nos conhecimentos específicos e eu vou mostrar a vocês que basicamente esses concursos eles não vão trazer muita profundidade. Existem concursos que trazem muita profundidade. Por exemplo, Petrobras, alguns concursos da Marinha vão trazer questões com números mais pesados. Nessa prova aqui, a gente vai ter uma prova relativamente simples, com basicamente aí uma questão que vai dar mais trabalhinho, mas o restante, se você vem estudando, fazendo um curso legal, bem feito, não precisa nem estar se matando de estudar. Se você faz um curso legal, paga as disciplinas de forma bem entendendo tudo que está acontecendo, você conseguiria fazer essa prova aqui tranquilamente, certo? Então vamos começar aqui nos conhecimentos específicos, certo? Questão de número 26, questão muito simples, fala assim, o quilowatt-hora é uma unidade de medida de... Pessoal, até para quem não é da área técnica sabe que o nosso faturamento de energia mensal da nossa casa é dado em quilowatt-hora, certo? Então a gente sabe que quilowatt-hora vai tratar de potência mecânica? Não. Vai tratar de energia? Sim. Potência elétrica? Não. Potência elétrica é kilowatt. Quando você multiplica pelo tempo, aí já passa a ser energia, certo? Então potência elétrica não. Corrente elétrica dada em ampere? Também não. Voltagem? Também não. Até porque o termo técnico voltagem, ele não é correto segundo a norma, né? Ele é muito utilizado no dia a dia, com pessoas que trabalham na área, e na verdade assim foi uma falha de tradução, né, do inglês, que é o voltage, para voltagem, e ficou com esse termo voltagem e amperagem também para corrente, certo? Mas numa prova de concurso, com certeza o nome que cairia era tensão elétrica e não voltagem. Então aqui nós temos que a 26 é a letra B, certo? Que é energia elétrica. Então quilowatt-hora é a unidade de energia elétrica. Aqui nós temos outro caso, para melhorar o fator de potência em um sistema elétrico de uma instalação pública, podemos instalar. O fator de potência, pessoal, ele é uma relação entre a potência ativa e a potência aparente do circuito. Um alto fator de potência significa que nós temos um bom aproveitamento da energia desse circuito. Um baixo fator de potência significa que nós temos aí uma relação entre potência de fato ativa, aquela consumida, não é nem consumida, entre a potência que gera trabalho e a potência geral que está sendo enviada, uma baixa relação. Então, alto é bom, baixo é ruim. Nós temos que o valor
mínimo que é adotado para fator de potência, para você não pagar a multa, é 0,92. Mas quanto maior esse valor, melhor para você, porque os seus condutores vão ser melhor dimensionados e uma série de coisas também. Então você vai ter um aproveitamento melhor da sua eficiência energética, certo? Então vamos ler aqui. Para melhorar o fator de potência de um sistema elétrico, ele fala de uma instituição pública, então tanto faz, né? Para melhorar o fator de potência de um sistema elétrico, podemos instalar. Aí tem assim, ó, motores de indução subcarregados. Motor de indução, ele vai gerar potência com fator de potência indutivo, certo? Então a potência dele é mais reativa e indutiva. Se você começar a colocar mais motores, o fator de potência vai baixar, certo? Aí, lâmpadas fluorescentes. Lâmpadas fluorescentes também são indutivas, né? Elas vão ter aqueles reatores e tal, então tudo aquilo ali é indutivo também. Se eu aumentar o número de lâmpadas fluorescentes, eu vou ter também uma redução no meu fator de potência. Então, por que geralmente a gente trata de fator de potência indutivo? Porque nas indústrias, no geral, o que a gente vai ter, iluminação vai ser indutiva e os motores elétricos, né, como ar-condicionado, lâmpadas e, enfim, todas essas coisas que vão trabalhar com motores elétricos, no geral, vão ser motores indutivos, e esses motores, eles têm um fator de potência indutivo. Então, para a gente corrigir esse fator de potência, nós precisamos colocar uma coisa capacitiva, certo? Então, se a gente olhar aqui, aparelho de ar-condicionado, indutivo, né? O motor do compressor é um motor indução. Então, lâmpada de vapor de mercúrio também. Então, aqui a gente já poderia, por eliminação, letra C. Mas, tem uma coisa bem importante aqui, capacitores, sim. Para corrigir fator de potência de instalações no geral, são utilizados bancos de capacitores. Então, muito bom, show de bola. E no segundo aqui a gente tem assim, motores síncronos superexcitados. Você falou que motor é indutivo, mas existe um caso específico que aqui nesse concurso ele colocou justamente esse caso, essa exceção, né? Que são motores síncronos. Os motores síncronos, quando eles trabalham superexcitados, eles vão ter um fator de potência capacitivo e não indutivo. Então, por isso que aqui a gente vai ter capacitores e motores síncronos superexcitados. Que, inclusive, algumas indústrias que têm motores síncronos que já não são mais utilizados, eles ligam esse motor e deixam lá ele funcionando de forma superexcitada para poder trabalhar na correção do fator de potência. Se o fator de potência é muito indutivo, ligando ele que é capacitivo, ele vai melhorar o fator de potência e trazer ele mais para próximo de 1. Certo? Então, a correta é a letra C. Na questão 28, a resistência de um fio será tanto, e aí a gente tem as alternativas. Pronto. Quando a gente está trabalhando aí com resistência de fio, a gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm, nós temos vídeo aqui no canal, certo? Então você já pode ver aqui, ou aqui, sempre eu me confundo, certo? Um vídeo completinho mostrando aí vários casos, mas, né, a gente já vai deixar aqui também, que a resistência é ρ, que é a resistividade do material, vezes o comprimento do fio, dividido pela área, certo? Então isso aqui em detalhes você vai encontrar no vídeo que eu vou deixar aí no card. Pronto, então vamos lá. Quanto maior a sua resistividade, então a resistência de um fio será tanto maior, ou seja, a resistência será maior. Quanto maior a resistividade, ok, não. A resistividade é diretamente proporcional à resistência. Então a gente já sabe, maior quanto maior a sua resistividade. Verdadeiro. Letra A, já. Mas vamos ver. Maior quanto maior a sua área de seção transversal? Não, né? A área é inversamente proporcional. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Então, essa aqui também está errada. Maior quanto menor seu comprimento? Não. Se o comprimento é maior, o comprimento é uma grandeza diretamente proporcional. Então, né, não faz sentido. Se é maior o comprimento, maior a resistência. Então, não pode ser que é maior quanto menor o comprimento. Não faz sentido. Maior quanto menor a temperatura? Também não. Aqui, apesar de não termos a temperatura, né, envolvida nessa segunda lei de Ohm, mas existem outras formulazinhas que vão envolver a temperatura. E nessa fórmula da temperatura, a temperatura é diretamente proporcional à resistência também. Então o que nós vamos ter aqui, quando eu aumento a temperatura do material, eu vou ter uma maior agitação dos elétrons naquele corpo, de forma que quando a corrente vai tentar passar por ele, vai haver mais choque, mais aquecimento. Ou seja, a corrente vai ter mais dificuldade de passar. Quanto maior a temperatura, maior a resistência. E outra aqui, quanto menor, a resistência vai ser menor, quanto maior a sua resistividade? Não, se é diretamente proporcional, é sempre quanto maior, maior. Então é letra A mesmo, comentando aqui inclusive as
alternativas incorretas. Vamos lá. A diminuição do fator de potência em uma instalação elétrica será favorecida por meio de instalação de equipamentos indicados na alternativa. Pronto, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui na 27, né? Isso, na questão 27 tratou sobre correção de fator de potência. Então, está dizendo aqui, ó, a diminuição do fator de potência, não é o aumento, a melhoria do fator de potência, a diminuição, ele vai piorar com o quê? Por meio da instalação de equipamentos. Então, ele quer saber assim, ó, eu tenho uma instalação elétrica que já tem um fator de potência X, e ele vai diminuir, ele vai reduzir quando eu instalar quais equipamentos. Então, ó, equipamentos eletrônicos, lâmpadas fluorescentes, motores, ok. E saunas? Não, saunas vão ser feitas basicamente com resistências elétricas, e resistência elétrica, ela tem fator de potência 1. Então, a sauna não vai fazer o meu fator de potência global reduzir, certo? Então, essa aqui é errada. Transformadores são indutivos, diminui. Reatores, também. Lâmpadas fluorescentes, também. Mas aquecedores, não, aquecedores também são resistivos e logo, né, o seu fator de potência é unitário. Então, os aquecedores não vão reduzir o fator de potência. Então, essa aqui também está errado, só por causa dos aquecedores, da mesma coisa aqui das saunas. Retificadores, também. Ar-condicionados, também. Lâmpadas incandescentes, ó, lâmpada incandescente tem fator de potência unitário, certo? Ela não gera nem campo reativo, indutivo, nem capacitivo. Então a gente vai ter aí que essa aqui também está errada, justamente porque as lâmpadas incandescentes têm fator de potência unitário. Transformadores, sim, já falei. Reatores, também. Motores, sim. Lâmpadas fluorescentes, também. Com certeza nós temos aqui a letra D como resposta. E para finalizar, que a gente já analisou todas, né? Transformadores, motores, chuveiros elétricos. Olha, ó, chuveiro elétrico a gente sabe que é resistivo, fator de potência unitário, então também cai fora. Então 29, letra D. 30. Marque a alternativa incorreta. Pessoal, isso aqui é uma coisa que está destacado, está em negrito, sublinhado, mas muita gente ainda confunde isso aqui na hora de responder a pergunta. Então ele quer saber, não é qual é a certa. Ele está dizendo que dessas aqui, de A até E, uma está errada e é essa a pergunta. Qual que está errada? Vamos lá. Fio é um condutor sólido, maciço, em geral de seção circular ou sem isolamento. Cabo é um conjunto de fios encordoados, não isolados entre si. Perfeito, né? Ó, fio é um condutor único, cabo é único, são vários condutorzinhos formando um condutor. Geralmente, os fios são rígidos e os cabos são flexíveis, né? Até porque, como eles possuem mais fiozinhos dentro dele, né, ele vai ter uma flexibilidade maior. Pronto, então, ó, essa aqui está incorreta? Não, não está incorreta. Pronto, pessoal, na letra B. No dimensionamento dos condutores, é suficiente apenas a verificação de sua capacidade de corrente? Tem uma palavrinha aqui que é muito chave, ó. Apenas. Quando você vir o nome apenas, fique atento, porque geralmente aqui é onde vai trazer uma pegadinha, é aquela casca de banana. Mas vamos ver. Será que quando eu for dimensionar um condutor, não vai importar para mim o fator de agrupamento, quantos condutores estão passando ali dentro? Se ele está instalado numa parede ou num piso, se é num ambiente coberto ou descoberto, será que enfim, se tem incidência direta do sol ou não, se está muito distante do ponto do quadro de distribuição, né? Então não importa aquela tensão. Então essa aqui, de fato, essa aqui está incorreta. Então a gente já sabe, como ele quer saber a incorreta, é a letra B, certo, pessoal? Então a gente vai ter aqui outras coisas que essa aqui é uma, assim, com certeza a pessoa que estava atenta, antenada, ficou em dúvida entre a B e a C. Por quê? Olha aqui, ó. A partir de 25 milímetros quadrados, a seção mínima do condutor neutro pode ser menor que a seção do condutor fase. Aí a pessoa diz, peraí, eu sei que se o condutor tem até 16 milímetros, o neutro tem que ser igual. Se ele é de 16 a 35, fica 16. E se ele é maior do que 35, é a metade. Tipo assim, ó. Mas a alternativa está dizendo assim, ó, a partir de 25 a seção mínima do condutor neutro pode ser menor que a seção do condutor fase. Se a gente olhar, passou de 25 é maior do que 16, menor do que 35. Pode ser menor? Sim, é menor, né? Na verdade, é menor, vai dar 16. Então essa alternativa ela está correta. Apesar de gerar essa confusão aí, ela está correta. E a questão pede que a gente marque a incorreta. Então ela está correta. A gente vai deixar aqui
ela está correta, não marcamos. Nos artifícios, então não vou nem ler as demais, vamos seguir aqui. Estabeleça a relação entre o termo técnico e sua respectiva definição. Termos técnicos, corrente elétrica. Vamos ver aqui, ó, A, B, C, qual é que representa a corrente elétrica. Então vamos ver aqui, 1, 2 e 3. 1. Corrente elétrica é a reação que ocorre quando um circuito e condutor são percorridos por uma corrente elétrica com intensidade superior àquela para a qual foram dimensionados? Não, né? Ó, quando um condutor ele é percorrido por uma intensidade maior do que aquele foi dimensionado, a gente tem uma sobrecarga, né? Então a gente sabe que isso aqui, o A é sobrecarga, então é 3A. E aí a gente já poderia olhar aqui, ó, 3A, nós só temos a A e a E, então esse aqui, ó, tudo morre, ó, já não pode ser. Então agora para a gente definir, basta a gente saber A1 ou A2, né? Porque ó, aqui tem dizendo que é 1C e 2B, 3A. Vamos ver qual é. É a razão entre quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor ou pronto. Ó, o que é isso, gente? Vamos ver aqui, ó. O que é que nós temos, ó? A gente sabe que a corrente elétrica, ela é a variação da carga pela variação do tempo. Tem vídeo aqui também no canal explicando isso. Então, essa alternativa B, ela está dizendo isso, é a razão entre a quantidade de carga que atravessa a seção do transversal de um condutor e o intervalo de tempo gasto para atravessá-lo. Ou seja, a gente tem que a B é referente à corrente elétrica. Então, é 1B, então só sobrou 2C. Então, ó, 1B, 2C, 3A, letra E. Então, só lendo aqui, mas a gente já sabe que a tensão só pode ser a B. Ó. A tensão é 2C, né? Então, a gente vai ter... Isso aqui é 1, né? Só botar aqui assim. 2 é C. Então, a gente sabe, ó, a medida de pressão é a força com que é empurrada as cargas elétricas, né? Então, é a medida de pressão com que as cargas elétricas são impulsionadas em condutores ou circuitos. Então, realmente é isso aí. Então, a gente pode definir aqui, com certeza, letra E é a alternativa correta. Pronto, vamos agora para essa outra questão aqui. Essa outra questão, pessoal, vamos ler aqui que eu vou mostrar um negocinho a vocês. Ó. A corrente nominal solicitada por um motor trifásico de uma bomba de 7,5 CV, sob uma tensão de 380 volts, sabendo que o fator de potência é 0,8, o rendimento do motor é 70%, considere ainda que um CV é 736 watts. Então ele quer saber o quê? A corrente nominal. Pode ver que todas as unidades aqui estão em ampere. Qual é a corrente? Então ele fala que é um motor trifásico, certo? A gente sabe que a potência de um motor trifásico é dada por trifásico raiz de 3 vezes V vezes I vezes o fator de potência vezes o rendimento. Então, isso aqui é a potência dada em watts. Só que ele fala que essa potência é dada em CV. Então, para a gente calcular, então vai ser assim, ó. Essa potência, isso aqui, a potência em watts vezes 736 vai ser igual a raiz de 3 vezes V vezes I vezes fator de potência vezes rendimento. Pronto. Vou diminuir um pouquinho a tela aqui para ver se fica melhor de fazer. Então vamos anotar aqui do lado as informações que foram dadas. Olha aí. Quem é a potência? Ele fala, né? Ó, potência igual 7,5 CV, cavalo-vapor. Então, a gente sabe que isso aqui é em CV, né? A potência em watts vai ser 7,5 vezes 736. A gente pode logo fazer, vamos fazer depois. Aqui a gente tem raiz de 3, V. Ele já dá o V também, né? Vamos só anotar aqui, ó. V é igual a 380 volts. O que mais? I é o que nós estamos procurando, né? Fator de potência igual a 0,8. E o rendimento é igual a 70%. 70% é a mesma coisa de 0,7. Pronto. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a corrente, que é o que ele está perguntando, né? Qual é a corrente desse circuito? Então vamos lá. A corrente I vai ser igual a potência, né? Que é esse aqui, ó. 7. Vou deixar só em forma mesmo. Vai ser a potência dividido por tudo que está multiplicando o I. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes V vezes fator de potência vezes o rendimento. E aí, pessoal, é por isso que eu falei que essa questão, que nessa prova tem uma questão que é trabalhosa. Não é difícil, é apenas trabalhosa. Porque, assim, ele dá números que não são muito fáceis de fazer os cálculos e isso aqui faz você perder tempo na prova, né? Mas eu vou dar alguns macetes que podem ajudar você para não precisar fazer todo o cálculo
completo. Vamos lá. Vou substituir agora. Ó. I é igual. Quem é a potência? A gente já viu aqui a potência é 7,5 vezes 736. Aqui embaixo a gente tem raiz de 3. Ó. Raiz de 3 já tem que saber. 1,73. Aqui não tem ponto de correr. Certo? Mas eu vou deixar a raiz de 3 mesmo. Porque aqui que eu vou dar o pulo do gato. V é 380. Vezes fator de potência é 0,8. E rendimento 0,7. Aí, pessoal, como eu falei a vocês, né, eu vou dar agora o pulo do gato. Como é esse pulo do gato? Se você lembrar, né, a gente sabe que quando você tem uma tensão de fase de 220, a tensão de linha é 380. E a gente tem essa relação assim, ó, raiz de 3 vezes 220 é igual a 380. Isso aqui é um valor aproximado, certo? Aí, o que é que eu pensei? Ó, no lugar desse 380, eu vou botar raiz de 3 vezes 220. Por quê? Porque fazendo isso eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3. É raiz de 9, que é 3. Então, 3 vezes 220, 660. Então, esse cálculo aqui, eu já faço de cabeça. Eu sei que raiz de 3 vezes 380 vai dar 660. Na verdade, vai dar aquele 558,9, 559 por aí. Mas a gente bota aqui 660, vai dar certo. Com certeza, questão de concurso, ele vai trazer já com números assim que você consegue fazer esses arredondamentos. Certo? Então, vamos lá. E vai ser igual. A gente pode fazer essa multiplicação logo aqui, ó. 7,5 vezes 736. 5 vezes 6, 30. Vem 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 8. Então, vem aqui 1, 35, 36. 7 vezes 6 vai dar 42, então vem um 4. 21, 25, então vem um 2. 49, 51. Pronto, então aqui vai dar 0, 0 sobe 1, então vai dar 12, sobe 1, 4, 5. 5 com uma vírgula para cá. Então aqui em cima a gente tem 5.520. E aqui embaixo a gente tem, ó, lembrando, a gente tem isso aqui que é 660 vezes 0,8 vezes 0,7, vai dar 0,56, né? Porque 7 vezes 8 é 56, 0,8 vezes 0,7 vai dar isso aí. Agora o que é que a gente pode fazer? Nós vamos multiplicar 660 por 0,56 e vocês estão vendo que o cálculo só vai aumentando, né? Isso porque eu ainda dei alguns macetezinhos aqui no meio. Vamos lá então, como é que vai ficar isso? Ó? 660 vezes 0,56. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Vem 3, 36, 39. Aqui a gente vai ter 0. 5 vezes 6, 30. Vem 3 aqui, 33. E aqui vai dar 0, 6, 9, 6, 3. Opa, eu ia botar um 6 aqui. 3. Então fica 3696. E aqui a gente vai voltar duas casas, né? Casa da vírgula. Então vai ficar assim, ó. Essa conta aqui no final vai ficar 5.520 dividido por 369. 5.520 dividido por 369,6, né? Então eu já posso botar aqui sem a vírgula e aumentar um zero aqui. Vamos fazer. Por que eu fiz isso, né? Porque quando eu vou dividir, se eu aumentar um zero aqui, como tem vírgula aqui, eu já posso, né, aumentar uma casa. E a gente está vendo aqui, ó, que começa com 3. E aqui tem um 5. Se eu botar um 2, já passa, né? E aqui nas alternativas não tem nenhum começando com 2. Então eu já sei que começa com 1. Então, 1 vezes 3, 3, enfim, é esse número aqui, 3696. Sim, pessoal, então aqui nós vamos ter que vai dar aqui, ó, 0 menos 6 vai dar o 4, peguei um emprestado aqui, né? Agora vai ficar 11 menos 9, né? Que agora eu já tive que pegar um emprestado daqui, que aqui ficou um 4. Então ficou 11 menos 9 vai dar um 2. Quando eu vier aqui tem um 4. Então vou ter que pegar emprestado um aqui. Então vai ficar 14. 14 menos 6, 8. Aqui como ficou um 4, 4 menos 3, 1. 1824. Então aqui a gente já tem um número maior, temos que baixar esse zero aqui. Se a gente for olhar agora, ó, a gente tem 3.696. Se eu colocar aqui um 2, vai dar 7.200, 7.300 mais ou menos. Então aqui é 18.000, né? Se eu colocasse, no caso aqui, um 2 não é, o 6 já passa, né? Porque se fosse 6 vezes 3.000 já daria 1.800.
E aqui vai passar 1800, vai passar com certeza. Então tem que ser um 4, certo? Aqui era um que eu tinha colocado antes, né? E agora eu vou colocar um 4. Então, já coloquei o 4, não vou nem fazer o cálculo. Eu já sei que é 4, então o concurso tem muito essa coisa. Ó. Você já chegou aqui a resposta, não precisa nem ir até o final, não. Já sei que é, porque 14, o único que tem 4 aqui é a alternativa C. Então, já é a letra C. Então, vocês viram, essa questão ela é muito grande. Não tem para onde correr, se você quiser fazer realmente, você tem que fazer esses passos aqui. Mas existem alguns pulos, como esse que eu fiz aqui. Esse aqui, alguma multiplicação e tal. São alguns pulinhos que nós podemos dar para facilitar um pouco. Agora vamos fazer a outra. Então aqui é a letra C, né? Vamos fazer a 33. Essa aqui foi grande, né? Essa 32. Com base na NR10, toda instalação ou peça condutora. Dá um zoom aqui. Com base na NR10, toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que eventualmente possa ficar sob tensão, deve ser aterrada. Então ele já está afirmando, né? Tal medida refere-se à proteção contra risco de. Na NR10, a gente vai ver lá que existe um tipo de risco, que é um risco que ele tem que ser, ele fala que tudo tem que ser aterrado para evitar um contato indesejado, certo? Então, na verdade, isso aqui já você tem que ler, tem que conhecer a norma, você vai ver lá que o nome é contato. Por que acontece isso, gente? Porque quando você tem por exemplo, a tampa de um quadro de distribuição, ele está ali acumulando cargas todo o tempo. Então aquilo pode gerar incêndio? Pode sim. Pode gerar uma explosão, dependendo do local da atmosfera? Pode ter uma descarga atmosférica naquele local? Pode ter também. Aquilo vai acumular cargas? Sim, se não estiver aterrado. Então tudo isso aqui está relacionado diretamente. Mas a NR10 ela vai falar de um tipo de proteção, proteção contra risco de contato e não contra risco de incêndio. Lógico que isso aqui também vai atuar, né, em todas essas outras formas, mas o que vai tratar na NR10 é o risco de contato elétrico indesejado, que é tipo você pegar sem perceber numa parte que está energizada e você sofrer um choque. Vamos para cá, 34. Vai falar aqui duas leis e vai perguntar para a gente qual é essa lei, qual é o nome, quem foi que fez, certo? A soma das correntes que chegam a um nó em um circuito é igual à soma das correntes que saem. Isso aqui é lei de Kirchhoff, né? Lei de Kirchhoff para os nós, que inclusive tem vídeo aqui no canal também que você já pode dar uma olhadinha lá, certo? Então a gente sabe que essa lei aqui é a lei de Kirchhoff. Vamos ver a segunda. A soma dos produtos das correntes pelas resistências em cada malha, ou seja, a soma das tensões do circuito é igual à soma algébrica das forças eletromotrizes dessa malha. Quem fala, reduzindo que a soma das tensões em uma malha fechada é igual a zero. É isso que ele está dizendo aqui. Então não é Biot-Savart, não é Pouillet, não é Oersted, não é Devenant, é Kirchhoff, certo? Como você pode conferir aqui no canal também esses outros vídeos que vão falar disso aí. A diferença de potencial, a tensão e a força eletromotriz em um circuito podem ser medidas através de, diferença de potencial, DDP, força eletromotriz, FEM, diferença de potencial, tensão, né, V. Tudo isso aqui é dado em volts. Tudo isso aqui é dado em volts. E volts, quem mede é o voltímetro, certo? Então, não é corrente, não é resistência, não é frequência, não é potência ativa. Então, é voltímetro que vai medir. 36. Para acionar diversas lâmpadas do mesmo ponto de luz, usa-se interruptor simples, interruptor de várias seções, interruptor three-way ou paralelo, interruptor four-way, intermediário, interruptor simples em paralelo com o three-way. Vamos lá, pessoal. Essa pergunta aqui eu achei que ela ficou um pouco ambígua, certo? Para acionar diversas lâmpadas do mesmo ponto. Então eu posso ter o interruptor simples acionando várias lâmpadas ao mesmo tempo. Então poderia ser uma resposta, né? Mas você tem que sempre pensar assim, será que é isso que essa questão está querendo dizer? Eu fiquei um pouco balançado na alternativa A, interruptor simples. Eu posso ter um interruptor que acende várias lâmpadas. Só que ele fala acionar diversas lâmpadas. Se ele falasse sem ser simultaneamente, alguma coisa nesse sentido, aí sim a gente poderia assim, bater o martelo e dizer, é a letra B. Porque ele fala assim, interruptor three-way ou paralelo. Eu posso usar um interruptor three-way ou paralelo para ligar várias lâmpadas ao mesmo tempo? Sim, mas o foco do three-way não é esse. Do three-way é você poder ligar, acionar a mesma lâmpada de dois pontos diferentes. No caso do four-way, é poder ligar essa lâmpada no caso de 3 ou mais pontos diferentes. E ele fala aqui, interruptor simples e paralelo com three-way, aqui não vai fazer muito sentido, certo? Então, aqui, na verdade, a 36, a gente vai ter a letra B como resposta, mas ficou meio assim, certo? Essa aqui ficou um pouco ambígua. 37. O fio condutor homogêneo de seção transversal uniforme A e comprimento L é dividido em 10 pedaços. Então, vamos lá. Tem um fio. Esse fio foi dividido aí em 10 pedaços. 1, 2, 3, aqui tem 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas pronto. Imagina que foi dividido assim. Pronto, imagina que eu dividi aqui em 10, certo? 10 pedaços. Lembrando que isso aqui trata do quê? Da segunda lei de Ohm, né? Ó, resistência é igual a ρL sobre A. Pronto. Então, vou chamar isso aqui de R1, né? Rho, que é um fio qualquer aí, né? Fala. Tem um comprimento L. Aí, o que é que ele fala? Ó, esse comprimento L é dividido em 10 pedaços iguais. Ou seja, eu vou ter um L2, que é igual ao meu L1, dividido por 10. E outra coisa que ele fala, ó, os quais são ligados em paralelo. Então, eu vou ter aí que a minha área 2 vai aumentar, vai ser 10 vezes a área 1, né? Porque eu tinha um condutor, era um condutor só, assim. Aí eu cortei ele em 10, assim, ó. Em 10 pedacinhos. Peguei esses 10 pedacinhos, aqui imagina que eu estou vendo de frente, ó, e coloquei assim, ó, um junto do outro. 10, certo? Então, na hora que eu faço isso, o que é que eu estou fazendo com a área? Eu estou dizendo que a área 2 é igual a 10 vezes a área 1. E o comprimento? Ó, o comprimento L2 vai ser 1/10 do primeiro comprimento, né? L1 sobre 10. Então, se a gente for olhar aqui, quem é o meu R2? Eu quero saber assim, a relação entre as resistências do cabo e do fio original vale. Né? Eu coloquei assim, mas logicamente que a gente poderia ter assim, ó, um cabo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e encapsulado 10 aqui, certo? Então, como é que vai ficar isso? Ele quer saber qual é a resistência 2, qual é a resistência depois desse processo. A resistência 2 vai ser igual. Vamos fazer. Mesma resistividade, a gente vai ter L2 e aqui a gente vai ter, desculpa, a área 2. Então, R2 vai ser igual. A gente vai ter, ó, ρ vezes L2, L1 dividido por 10. E área 2 vai ser área 1 vezes 10. Então, quando a gente for fazer isso aqui, a divisão vai ficar assim, ó, R2 é igual a ρ L1 dividido por A1 vezes 1 sobre 10 vezes 10 aqui embaixo. Então, vai dar, na verdade, vai dar R1 dividido por 100. Né? A gente vê aqui, ó, se ele diminuiu 10 vezes o comprimento, significa que a resistência vai diminuir 10 vezes. Se a área aumentou 10 vezes, significa então que a resistência vai diminuir 10 vezes de novo. Então 10 vezes 10, 100. Então vai ficar aqui, ó, letra E. Diminuiu 100 vezes a resistência. Vamos ver aqui que a gente já está bem pertinho, faltam só 3. Vamos subir, 38. Analise e julgue as proposições abaixo referentes aos fenômenos de natureza magnética. Os ímãs podem apresentar apenas um polo magnético ao serem partidos? Não, jamais. Se você tem um ímã norte-sul e você partir esse ímã aqui em pedacinhos menores, cada um pedacinho desse aqui vai ter norte-sul, certo? Então você nunca vai conseguir um ímã só com um polo, não existe, certo? Então a gente já sabe que a 1 está incorreta. Então vamos eliminar algumas. Das afirmativas acima estão corretas. 1 está errado, morreu. Então a gente já sabe que 1 está fora de cogitação. Uma bússola deve sua orientação ao campo magnético terrestre? Sim. A Terra tem o seu norte e sul magnético. Então quando a gente pega uma bússola, a bússola vai ter o sul apontando para o norte e o norte apontando para o sul, né? Porque os opostos se atraem. Falando aqui, ó, norte magnético da Terra, né? Que na verdade é para baixo, né? Que é o contrário do geográfico, certo? Então, a gente vai ter aqui, essa aqui está correta, né? A 2 está correta. Então, apenas 3 já cai fora. A gente já sabe que agora ou é a letra C ou é a letra E. Correntes elétricas em condutores produzem campo magnético? Sim. Isso aqui é até uma explicação muito prática para isso. É como os alicates amperímetros conseguem medir a corrente sem você precisar abrir o circuito. Você pega aqui um condutor, coloca o alicate amperímetro, ele vai medir a variação do campo magnético aqui ao redor dele, né? Porque se está passando corrente elétrica nele, ele vai ter um campo magnético ao redor, né? Isso aí. E então, com certeza, isso aqui a gente sabe que é verdadeiro, 2, 3 verdadeiro, então letra C não é apenas 3. E para finalizar, uma questãozinha aqui com cálculo, bem simples. Ah não, tem 2, desculpa. A gente vai ter aqui, ó, a potência necessária para fazer girar um motor elétrico cuja tensão é 220 volts e corrente necessária 20 ampere será D. Vamos lá, gente. Essa questão aqui, ela está dando todas as alternativas em watt. Watt significa potência ativa.
Para você calcular a potência ativa, você tem que ter, ó, tensão, corrente, fator de potência. A questão não informa o fator de potência, então a gente vai considerar que ele é 1. Apesar de não fazer muito sentido, né? Porque se é um motor de indução, como ele falou aí, um motor, não faz sentido esse fator de potência unitária, a não ser que fosse um motor síncrono. Mas vamos considerar aí que é um motor síncrono, certo? Então a potência é igual a 220 vezes a corrente, né, que é 20. Então vai ficar, ó, P igual a 4.400 volt-ampere. Considerando que o fator de potência é unitário, isso aqui vai virar watts. Então P é igual a 4.400 watts. E isso aqui, se a gente dividir por 1000, a vírgula vem para cá e aqui a gente bota um K, certo? Para transformar em quilo, vai ficar 4,4 kW. E isso é o que? A alternativa letra A. Lembrando que esse W aqui está minúsculo, mas ele tem que ser maiúsculo, certo? Para poder ser correto aí. E para finalizar, agora vamos para a última questão de fato, né? A gente vai ver aqui, ó, a corrente elétrica de um motor, questão simples também, ó. A corrente elétrica no motor de uma bomba d'água alimentada por um circuito de 110 volts, 60 Hz, então a tensão é 110 volts, que ligado durante 3 horas, então um tempo aqui, 3 horas, consome, aí ele vai dar um consumo, está dando consumo de energia. Inclusive aqui, ó, responde até aquela questão lá, a primeira, né, que a gente já viu aqui na prova. Então consome 0,165 kWh. Então a gente vai ter aqui, ó, energia igual 0,165 kW a maiúsculo hora. Considerando o fator de potência unitário, né, considerando o fator de potência igual a 1, e o rendimento igual a 100%, que é 1 também, a mesma coisa, né? Determine a corrente elétrica. Então, ele fala que o motor de uma bomba alimentada por circuito, não fala que o motor é trifásico. Então, o motor monofásico, até pelo nível de tensão também, 110, né? Então, a potência é igual a VI cosseno φ. Cosseno φ é o fator de potência. Como é que vai ficar isso aqui, gente? Eu não sei ainda quem é a potência, né? Por quê? Porque ele não foi dada a potência diretamente. Mas a gente tem aqui, mesmo que você não soubesse a fórmula, né? Perceba que aqui você tem kWh e aqui você tem hora. Se você quer watt, você tem que pegar isso aqui e dividir por hora, né? Então a potência vai ser a energia dividida pelo tempo. Então a gente sabe que a potência vai ser igual a energia 0,165K é a mesma coisa de 165 watt-hora. Tirei o K, multipliquei, né? Quando eu coloquei o K aqui, eu dividi por 1000. Para tirar o K, eu vou multiplicar por 1000. Então aqui, ó, 165 watt-hora, eu vou dividir pela quantidade de horas. 3. Então, ó, 3 horas. Hora com hora corta, sobra só watts. Então, a potência é igual a 165 dividido por 3 watts. Isso aqui, fazendo 165, ó, se fosse 150 por 3, dava 50, daria 50. E mais 15, 55. 55 watts. Isso aqui é a potência. Então, quem vai ser a corrente? Ó? I vai ser igual a P dividido por V. Só passar dividindo aqui, ó. Só isolando I. Então a corrente vai ser igual a P, que a potência é 55, dividido pela tensão, que é 110. Isso aqui é exatamente 55, é a metade de 110. Então a gente já sabe que I vai ser igual a 0,5 ampere, letra D. Certo? Então a gente finalizou aí essa prova. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, que ainda vou responder muitas outras provas. Você queria deixar aí também a sugestão de alguma prova para responder, bota aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Pega esse vídeo aqui e manda para aquele seu amigo concurseiro da área da elétrica que diz, rapaz, eu não consigo. Veja aqui, esse vídeo com certeza vai ajudar essa pessoa, tá? Então compartilha esse vídeo, dá o like, comenta aqui embaixo e ajuda aí, né, o algoritmo do YouTube pra gente crescer e levar aqui a mensagem para mais pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!